Então, mas é interessante isso, porque o Estado moderno, que é fundado nas ideias iluministas, a ideia é que o ser humano é uma besta fera mesmo, e que a razão, a ciência, vai tomar essa fera e vai transformar ele num cidadão. Então, essa tirania, né, que alguns podem falar, não é uma tirania, ele tira direitos a uma existência social, você tem direitos políticos, você é um cidadão, tal, que também não deixa de estar errado, claro. Mas assim, é interessante que isso faz parte de um projeto, de um projeto filosófico, que já parte da premissa que você é uma besta e que o ser humano deve ser domado. Ele já parte dessa premissa. Quer Tanto, dizer, nada disso de ir para a floresta e querer educar seus filhos. Seja lá o que for não, que você acredite, você, indivíduozinho, cala a sua boca e para presta satisfação para o o Estado. sistema. Isso. Porque muito provavelmente você não vai educar bem essa criança. Ou se você for, você que me dê bastante explicações aqui como é que você faz isso. Você não vai fazendo a torto e direito. Você não tem direito. Eu não te dou direito. É uma baita de uma falta de respeito contra o indivíduo. Por um outro lado, isso é feito sobre bases da ciência pedagógica. Tudo, claro que isso tudo acaba caindo no relativismo, mas assim, que vai falar exatamente assim, o que seria bom ou não para uma criança, o que seria saudável ou não. Que nem, por exemplo, em dado momento o sogro dele interpela ele e fala, meu, o seu filho está com a mão quebrada, ele quebrou a mão subindo uma montanha, ele tem machucado no corpo inteiro. Ele falou, todos nós temos machucados no corpo inteiro. Porque a gente vive lutando na selva. E o sogro dele fala, isso é abuso infantil. Se os jogos estão numa corte, você é preso. E, de fato, o que ele está fazendo com os filhos dele pode ser lido como uma coisa meio desumana, assim, né? Você dá um presente para os seus filhos, criança, uma arma. Não era uma faca de cozinha, era uma faca de combate. Era uma arma para combate, para matar, para estripar. E ele ensinava para os filhos dele técnicas desse tipo de coisa. Então, quer dizer, se cada um fechar num nicho e começar a fazer esse tipo de coisa, eu acho que eu volto àquilo que você falou no nosso encontro passado, sobre o Mandela. Quer dizer, na África do Sul, existem grupos de fazendeiros que se unem e fazem treinamento militar contra negros. Quer dizer, sabe, para se proteger de uma suposta tirania dos negros que pode acabar tomando a fazenda deles. Então, viram milícias, entendeu? Então, para evitar, talvez, esse tipo de atitude antissocial, uma atitude quase que de um sociopata, você treinar o seu filho contra a sociedade, contra o Estado, podendo evoluir, talvez, para alguma coisa terrorista, se a gente for parar para pensar, há um Estado falando, não, peraí, a criança tem que saber esse direito para se alinhar com o projeto dela. No final, também é a autoconservação, é o Estado se conservando. Por isso, talvez até ele deixe as crianças excessivamente idiotas, né? Para não haver nenhuma possibilidade de rebelião. Né? Eu não sei, essa história do Estado, imediatamente você nasceu, abriu o olho, você já presta satisfação, você precisa registrar o seu filho, você precisa, quando for educar seu filho, você precisa pôr ele no sistema. Se você não levar para a escola quando ele tem 6, 7 anos, você está contra a lei. Se você não educar, está contra a lei. Se você levar para a selva, você está contra a lei. Quer dizer, é um contrato social do mal. No meu entender, no meu sentimento, assim, mas é a democracia, foi escolhido, tem 1000 prerrogativas para justificar a história. Mas, assim, ele é opressor já. Ele tem uma natureza intrínseca nele opressiva. Aí você perguntou também agora há pouco, mas será que o pai tinha esse direito? A criança teve escolha? A criança escolheu estar ali no meio da selva, quebrando a mão e não vivendo as experiências do mundo moderno? Mas me diga o outro lado dessa história. Uma criança que abre o olho numa sociedade moderna, num lugar altamente desenvolvido, capitalista e tudo mais, ela abre o olho. Ela escolheu alguma coisa? Ela escolheu assistir aqueles programas de televisão, a comer a comida com açúcar e tudo mais que foi dado para ela? E aí eu parei para pensar e eu cheguei na seguinte conclusão. Uma criança é sempre tiranizada. Ela não tem direito de escolha. Porque para ter direito de escolha, você precisa ter uma posição para depois escolher. Uma criança, ela está nula. Ela está pronta para receber. Ela não está pronta para opinar. Ela está pronta para receber. Então, se você é pai e você leva no meio do mato, você é tirânico. Se você é pai, você está no meio de uma cidade e dá para o seu filho, no primeiro dia que ele nasceu, um iPhone, um iPad ou um sei lá o quê, um celular, você é um tirano. A criança, ela é um ser que absorve. Eu acho que aí também é interessante que esse filme a gente está discutindo de uma sociedade democrática, né? Não é uma sociedade opressiva que fica falando de fascismo o tempo inteiro. Mas tem A um gente está falando nessa democrática. Isso que é interessante a gente falar. Então, é interessante isso, porque acho que aí cai naquela ideia do mal-estar que a gente discutiu logo no começo, lembra dos nossos encontros? No sentido de que existe um desejo que vem do indivíduo, do mais íntimo, uma pulsão, né? Isso é bem freudiano, isso é Freud. E aí vem, né, que é o id, e aí vem o superego, que a cultura fala, não, calma, peraí, meu amigo.
Não é assim que funciona. Existe um projeto social que vai te transformar em um cidadão, que vai domar os seus ímpetos. E, de certo modo, isso é necessário, né? Porque imagina um ser indomável. É um animal que dá 5 minutos nele e te morde. É o cachorro que sai transando com a perna de todo mundo. Essa família é meio que um animal querendo morder os outros, porque ela não quer acolher o que os outros estão dizendo que é o que ela para ela fazer. Tem essa ideia de siga seus instintos e vai ver onde eles vão te levar. Só que eu acho que talvez isso seja uma romantização do indivíduo, né? Porque onde os nossos instintos nos levam? Quais são os desejos que passam pela nossa cabeça? Às vezes são coisas monstruosas. Então é necessário a gente ter, para conseguir construir uma sociedade, porque uma coisa que eu estava pensando foi o seguinte: tá, uma coisa é você pegar nem 10 pessoas, reunir num mato e falar, vamos criar uma comunidade de pessoas evoluídas. A gente vai ler poesia à noite, a gente vai cantar músicas, a gente vai treinar combate, a gente vai caçar, a gente vai plantar plantinhas bonitinhas, a gente vai ter seminários de física e de filosofia. Agora, outra coisa é uma sociedade de massa de milhões de habitantes. Como que você promove isso? Todo mundo vai viver em pequenas tribos? Meu Deus, né? É pedir para a barbárie voltar em 30 segundos, né?